Muito bem, meu querido e caro ouvinte da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade abençoada e proporcionada por Deus. Desde já eu chamo a sua atenção para que você fique aqui ouvindo a Palavra de Deus, a direção de Deus até o fim. Só são alguns minutos, 14, 15 minutos, ouvindo a direção de Deus. Não custa nada, tá bom? O dia tem 24 horas que Deus nos dá. Por que não a gente separar alguns minutos para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, entender a vontade de Deus para a nossa vida? Só é bênção na nossa vida, não é verdade? Mas desde já, antes da gente se aprofundar nesta palavra gloriosa, peço que você já clique aí, deixa a sua curtida, tá bom? Clica aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha, a sua curtida. Clica até ficar branquinho nesse sinalzinho, tá bom? De joinha, para que você venha fortalecer esta palavra, para que outras pessoas venham também ter acesso a essa direção da parte de Deus, tá ok? Que não é inscrito, está visualizando pela primeira vez, inscreva-se, clica aí em inscreva-se e ativa o sininho para você receber a próxima palavra, a próxima notificação, para você ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem perca de tempo, estou aqui com a palavra aberta no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção para que você venha raciocinar comigo algo muito interessante da vida. Algo muito interessante da vida. Se tem uma coisa que é irreparável, que chega a doer, entristecer, machucar, é quando alguém perde alguém que ama. É quando alguém que você ama se vai, morre, falece. Aquela pessoa que era muito querida por você. De certa maneira, bate uma tristeza, surge uma dor. Mas essa dor, essa tristeza é passageira. É passageira. Agora imagina a dor, o desespero e a tristeza de uma alma, de uma pessoa que perde a sua salvação. Primeiro que o ser humano, ele morre somente uma vez na vida. Ele morre somente uma vez na vida. E todas as decisões para se salvar são feitas em vida. São feitas em vida. Ou seja, o arrependimento tem que ser agora. Não tem que ser depois. Porque o ser humano, a tendência do ser humano é deixar para consertar o erro, é deixar para se arrepender quando tudo já está acabado. Quando tudo já não tem mais jeito. Aí já é tarde demais. Aí já é tarde demais. É por isso que você não tem que ficar de fora do plano da salvação. E qual é o plano da salvação? É o que nós vamos descobrir aqui na Palavra de Deus. É o que você vai entender aqui na Palavra de Deus. Existe um plano da salvação para que você venha garantir a sua salvação. Isso que em Efésios diz aqui, capítulo 1, versículo 13, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito
da promessa. Então, o plano da salvação é o seguinte: primeiro, você ouve a palavra. Segundo, você crê e obedece à palavra de Deus. E terceiro, você é selado pelo Espírito Santo. Quando eu falo crer, ao mesmo tempo eu falo obedecer. Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, mas o crer de verdade em Deus está ligado a obedecer. Porque a palavra diz que crer em Deus, até os demônios creem e estremecem. Então, quando eu falo crer em Deus, não é crer que somente que Deus existe. Isso o diabo já faz. Isso os demônios já fazem. Mas quando eu falo crer, é obedecer. Obedecer à direção de Deus. Obedecer à palavra de Deus. Esse crer é o que salva, porque é um crer que muda tudo, que muda a maneira da pessoa pensar, quando ela crê de verdade, ela muda tudo na sua vida. Ela muda o ambiente da sua vida, ela larga e abandona aquilo que contaminava ela, as iniquidades, os pecados, toda a prática maligna, quando ela crê de fato na palavra e obedece à palavra de Deus. Ou seja, ela abandona, ela deixa. Então, olha o plano da salvação. Primeiro você ouve a palavra de Deus, depois você crê, você obedece. Quando você crê em algo que é de Deus, no próprio Deus e na palavra, você obedece. E depois você é selado pelo Espírito Santo. Você precisa ser selado pelo Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque a sua vida, ela depende da direção do Espírito Santo. Não tem como alguém ser feliz se não estiver na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. E se tem alguém que nos reconcilia com Deus, é o Espírito Santo e mais ninguém. Se tem alguém que faz com que a gente venha se arrepender dos pecados, é o Espírito Santo. Se tem alguém que te chama, para o lado da luz, é o Espírito Santo. Para fazer o bem, é o Espírito Santo. Que corrige os teus erros, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, se você ainda não está incluído no plano da salvação, ainda há tempo para você parar e pensar que a dor, as percas, as tristezas desse mundo não se compara com o que Deus tem preparado para você, com o que Deus tem guardado para te entregar. Não se compara. É algo muito além, algo muito maior do que você possa imaginar. E a garantia de que você será salvo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. É o selo de Deus na nossa vida. Quando é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Ora, é fácil de você saber. Primeiro que você não tem mais atração por as coisas do mundo. As coisas do mundo não te atraem mais. O pecado não te convence mais. Você não é mais dominado por a sua carne, pelas suas próprias vontades.
Você não é mais dominado pelo mundo. Ou seja, o seu prazer é viver para Deus, é obedecer a Deus. Ou seja, na sua vida, no seu coração, dentro de você, existe uma atração maior pelo reino de Deus. Então você é convencido. Mas para que isso aconteça, você tem que seguir o plano da salvação. Ouça a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é esse que nós devemos se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. É isso que Jesus apregoava. É isso que os discípulos apregoavam. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. Deus está te chamando para uma nova vida, como nós falamos na mensagem anterior. Deus está te chamando para uma nova vida. Para uma nova vida. Então, a partir de hoje, ouvindo esta palavra, passe a crer em Deus de verdade. Não seja mais alguém que diz que crê em Deus, mas as suas obras dizem ao contrário sobre isso. Ela diz que crê em Deus, mas não obedece. Tem muita gente assim: eu creio em Deus, mas crê que Deus existe, isso é uma coisa normal. Todo mundo crê que Deus existe, mas o crer que salva é o crer que obedece, é o crer que se arrepende, é o crer que se afasta do pecado. É esse crer que Deus quer de você. Olha o que diz mais a palavra de Deus, no 14, versículo 14, o qual foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o penhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida é a garantia de que você será salvo. É o selo de Deus, o penhor. O penhor, para você entender o que é penhor, por exemplo, hoje os bancos, quando mesmo a pessoa não tem dinheiro para tomar dinheiro ao banco, hoje os bancos facilitam, né? As pessoas apenhoram os seus bens, seja o seu carro, seja um imóvel, seja um terreno, ou seja, as pessoas os bancos pedem como garantia, né, aquele bem como garantia de que aquilo que ela tomou emprestado, ela irá pagar. Se ela não pagar, o banco já está com aquele bem avaliado no valor que ela tomou emprestado no banco. Ou seja, é um penhor, é uma penhora, só que essa penhora é de bens. E o penhor da parte de Deus para a nossa vida, a garantia da parte de Deus para a nossa vida é o Espírito Santo. Não há bem maior aqui nesta terra que se compare ao Espírito Santo. Não há bem maior. Não há bem maior. O Espírito Santo é o próprio reino de Deus dentro de você. Tá certo? É o próprio Deus dentro de você. Então, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então, o Senhor quer que você faça parte do plano da salvação. E o plano da salvação é esse: ouvir, crer
e receber o Espírito Santo. Tá bom? Crer significa, como falei, obedecer, porque não é algo de palavra, é algo que foi ouvido e foi colocado em prática. É esse crer que salva. A palavra diz, o Senhor Jesus disse que aquele que crer, ou seja, obedecer e for batizado, será salvo. Então, quando uma alma é batizada, ela vai com o pensamento de que ela quer ser uma nova criatura. Ela não quer mais viver aquela velha vida. Ela não quer andar mais naquelas velhas obras. Não. Quando a pessoa crê de verdade, ela abandona, ela deixa. Tá bom? Então, não existe dor maior do que alguém perder a sua salvação. Há quem diga as pessoas que já perderam, né, se elas pudessem falar, elas falariam, né, mas hoje em dia a coisa está tão feia que nem os demônios falando como é o inferno, né, o que acontece, o que é que eles fazem na vida das pessoas, as pessoas não acreditam. Então, não seja mais uma pessoa incrédula no mundo, tá bom? A verdade está aí, a palavra de Deus está aí, que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as potestades nas regiões celestes, certo? Põe esta palavra no coração, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, tá bom? Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada no coração desta pessoa. O Teu chamado, meu Deus, foi feito para que ela venha se encaixar no plano da salvação, pois o plano do Senhor é que esta pessoa venha ser salva, é que esta pessoa venha receber a vida eterna. Por isso, Pai maravilhoso, dá força a ela, Pai, para resistir ao diabo. Dá força a ela para abandonar aquilo que não te agrada, Pai. Para abandonar o pecado, para abandonar a prostituição, para abandonar a mentira, para abandonar toda sorte, meu Pai, de iniquidade, meu Deus, que afasta ela do Senhor, que afasta ela da Tua presença. É isso que eu peço ao Senhor, que a partir de hoje o Senhor venha fortalecer, venha dar ânimo, meu Deus, a esta pessoa, para que ela venha a cada dia se encaixar no plano da salvação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.